Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começa agora o terceiro dia da Semana do Marketing Esportivo, onde o foco é o automobilismo. E o convidado desse dia é Osiris Júnior. Ele é jornalista, assessor de imprensa, narrador e trabalhou nos principais competições esportivas do nosso país. Então você que está começando a carreira e não sabe exatamente como começar, confere o conteúdo que tem muita coisa boa. Agora sim, show de bola, Osiris. E aí, tudo certo? Tudo certo, meu querido, tudo certo. Vamos ver. Acho que vai dar certo aí, hein? Não se Certo, mexe. deixa eu tentar aqui. Você tá na casa dos seus pais em Ponta Grossa, é isso? Não, tô em Curitiba. Ah, Curitiba. Teus moro em pais Curitiba estão hoje. em Curitiba? Vendo os Não, teus na pais? verdade, fiz um trabalho em São Paulo, né, no final de semana. Goiânia, na verdade. Tanta viagem que a gente se confunde. Goiânia. Aí eu vim pra cá, que meu filho também mora aqui, né? Então, tô passando essa semana aqui. E amanhã vou matar a saudade do rádio também um pouquinho, né? Vou narrar a estreia do Operário na Série B contra o Vasco. Que eu tô aos pouquinhos aí voltando a trabalhar um pouco com o rádio e com o futebol também. Então, uma parceria aqui com o paizão aí na Rádio Clube de Ponta Grossa para acompanhar essa Série B aí do Operário. Que legal, né? E eu lembro o Operário ainda na Série D, na época, e você sempre falava, na época eu trabalhava na Truck, você também, e você falava que era torcedor do Operário Ferroviário e de repente começou essa ascensão aí, Série D, Série C, agora Série B, né? Tá fazendo um bom campeonato paranaense também. É bacana ver esses times assim do interior se destacando aí. Eu acho que não tem mais espaço para amadorismo, né, Albert? Você vê aí os times que Exato. estão se estruturando, né? Não tem aquele time de um cara só mais, né? É time com diretoria, é time com departamento de comunicação, é time com departamento médico, com departamento de fisiologia, enfim, tudo que se exige hoje dos grandes times, os times do interior do Paraná que estão se preparando com isso, estão adotando essa estrutura, estão conseguindo bons resultados. A gente pode citar o FC Cascavel, a gente pode citar o Cianorte, o Londrina, Sim. né, que já vem há algum tempo. O Maringá está começando esse trabalho de estruturação mais forte agora, só falta, eu acho que o problema do Maringá é acertar a contratação, dentro do campo, a questão do Maringá, fora de campo parece que ele está bem montado, enfim, eu acho que esse é o caminho, quem está se estruturando está conseguindo bons resultados, está tendo a questão de calendário, né, eu sempre ouvi falar assim, os times do interior do Paraná é igual plantar soja. Cresci ouvindo isso, né? Ou seja, você vai lá, semeia, dali um tempo você vai e colhe e você passa mais um ano sem plantar soja, né? E hoje em dia não, hoje em dia esses times estão fazendo um trabalho que está garantindo aí resultado, está garantindo calendário e está garantindo recurso para eles também, que é importante. Sim, não, concordo contigo. Eu trabalhei no Toledo, teve um suspiro ali de profissionalismo, né? Infelizmente esse ano não foi bem, acabou sendo rebaixado. Mas, Osiris, cara, você é um cara que tem muita história dentro da comunicação, né? Já vem de família, né? Conta um pouco a história do seu pai, cara, que eu acho muito bonita a história. E é um cara com muita experiência no esporte, né? Com toda certeza, né? Ele começou a brincar, digamos assim, né? Com 18 anos. Ele morava ao lado. Rapaz, tá complicado o treino hoje. Essa ventania que tá aqui em Curitiba, rapaz. Pode ser isso aí. Você estava falando que teu pai morava do lado do estádio, isso? Do lado da rádio, né? Da Que é a rádio que hoje ele trabalha ainda, né? Depois de muitas passagens por outros lugares, que é a Rádio Clube de Ponta Grossa, que é onde eu comecei também e que agora eu estou voltando lá para realizar esse trabalho e acompanhar o Operário na Série B. Então ele começou com isso, né? Narrando sei lá, naquela época era latinha de refrigerantes, ele pegava alguma coisa da mãe dele e fazia de conta que era microfone. E assim foi, é um amor que ele tem até hoje, né? Eu estava falando aqui antes de cair, e acho que a galera não acompanhou. Agora mesmo ele está aqui embaixo e está assistindo o jogo. Quando tiver um jogo passando na TV, ele está ali, ele é apaixonado, é isso que move ele. E se tem um negócio que mexe com ele, é a tal da busca por informação, né? Eu tive muito disso, tem uma escola para mim ver isso, porque hoje ele está com 76 para 77 anos. E
Cara, é um dos melhores repórteres que eu conheço, se não for o melhor repórter que eu conheço, né? Porque você é meu pai, não. Mas Sim. ele busca demais informação, ele vai atrás mesmo, não é aquele cara que fica satisfeito com pouca coisa em termos de informação, né? Se ele acha que o cara não está falando tudo para ele, ele vai atrás de outro. Enfim, é um cara que fica conectado do jeito dele o tempo inteiro atrás de informação. Uma coisa que move ele, né? Hoje eu posso dizer que ele se mantém vivo fazendo rádio. Quantas Copas do Mundo o teu pai já acompanhou? Cara, eu perdi as contas, mas eu acho que são 13 para 14. Se a galera quiser conferir, tem uma matéria que foi feita esse ano com ele, que foram, esse ano não, ano passado, colocando essa história dele, participações de Copa do Mundo. Desde 70 até agora, eu acho que ele falhou talvez na de 74 e de 78, que ele não foi. Mas todas as outras, a partir de 82, ele foi em todas. Foi presencialmente. Presencialmente, realizando cobertura, credenciado, acompanhando treino, fazendo boletim para rádio, enfim, trabalhando Ah, mesmo. legal. Pô, baita história para contar. Ele já tem livro escrito, não? Não, nunca escreveu, nunca quis escrever, a gente até não se manifestou, ele tem um espaço, eu não sei se hoje ainda tem, até vou verificar isso amanhã, no museu lá em Ponta Grossa, o Museu da Universidade de Ponta Grossa. Eu lembro que algum tempo atrás tinha uma sessão lá só para ele, né, com um Sim. monte de credenciais dele, recorte de jornal, fotografia, um monte de coisa contando um pouco dessa história. Imagino que ainda esteja por lá, essa homenagem que o pessoal lá da Universidade de Ponta Grossa fez para ele. Sim. E você, então, foi bem natural, assim, a escolha na área da comunicação, totalmente por influência do seu pai mesmo. Cara, essa é uma coisa muito curiosa, né? Porque assim, até os 14 eu não tinha mexido com isso ainda, né? E aí Aham. tem uma história curiosa, que eu tinha uma irmã que tinha insuficiência renal. E meu pai foi o doador para ela no transplante de rim. Isso foi lá em 1985, e meu pai fez a cirurgia, doou o rim para minha irmã, e assim, 2, 3 semanas depois que eles fizeram a cirurgia, tinham jogos abertos. E a gente Sim. morava em Ponta Grossa, e se acompanhava muito jogos abertos, jogos da juventude, né? Se acompanhava bastante isso antigamente. O rádio fazia o fomento dessa informação de jogos abertos, jogos da juventude, que é onde eu me criei fazendo cobertura. E aí o médico falou para ele: ó, você tem que ficar de repouso, você não pode carregar peso. Ele falou: não, eu vou lá cobrir. E naquela época Ponta Grossa era uma potência, né, em termos de jogos abertos. Sim. Levava uma delegação com 300, 400 pessoas. E aí foi o seguinte: ele falou assim: ó, então é o seguinte, meu filho vai junto comigo. Naquela época era muito equipamento que você tinha que carregar, né? Era rolo de fio, era Sim. um mixer, o que hoje se fala de mixer de microfone, a gente chamava de maleta antigamente, né? Então era assim, cara, para você sair para fazer uma transmissão era no mínimo 20 quilos de equipamento que você levava fácil, fácil. E eu fui para ser o cara da carga, né? Eu fui para carregar os equipamentos para eles. E Sim. aí o que aconteceu? Como Ponta Grossa era uma potência, normalmente ia chegando às finais, chegou ali numa reta final dos jogos que foram batendo datas, batendo horários. E aí ele me colocou para fazer uma ponta, ou seja, ele foi narrar um jogo lá, sei lá, do basquete, vamos dizer, uma decisão, uma semifinal de basquete, e no mesmo horário tinha uma semifinal do handebol, e eu fiz a ponta no handebol. Então ali foi meu começo nos Jogos Abertos, em 1985, em Cascavel, que é onde eu moro hoje, né? Naquela época eu Sim. não morava, e que é o que eu tenho como marco do meu início de carreira, 1985, setembro de 85, em Cascavel. E como é que você foi parar no automobilismo, tendo essa participação tão forte nos esportes em geral, jogos abertos e futebol? Essa minha criação é isso, né, cara? Jogos Sim. abertos, são o que a gente chama hoje de modalidades olímpicas, o futebol, o futsal, enfim, eu cresci nisso, né? É uma sequência de carreira que você tem no rádio, que você primeiro trabalha como rádio escuta, né? Sim. Hoje acho que nem existe mais essa função, com o avanço aí dos aplicativos e tudo mais, mas você ficava lá numa mesa o dia inteiro, ouvindo 2, 3 rádios ao mesmo tempo, com rádio mesmo, né? Em cima da mesa, para você pegar os resultados de outros jogos. Não tinha aplicativo, não tinha absolutamente nada. Ou você ligava nas cidades, para as rádios das cidades, para saber como é que estava o jogo, ou você usava esse expediente de ouvir outras rádios.
Então eu comecei aí. Depois eu passei a ser o plantão, que era o cara que falava nas jornadas esportivas, fazia as pré-jornadas e tudo mais. Passei depois para repórter, de repórter eu fui para ser narrador efetivamente no mundo dos esportes olímpicos. Com relação ao automobilismo, também é uma história junto com um grande parceiro que hoje está aí chegando no topo, né, e eu torço para que ele vá cada vez mais para o alto, que é o Luque Monteiro, que é hoje um dos principais narradores que a gente tem no automobilismo. O que aconteceu? O Luque, ele trabalhava no evento em 2011, se eu não estou enganado, que era a GT Brasil, que foi um dos principais campeonatos que a gente teve aqui no país, né, ali entre 2008 e 2012, com super carros, tinha muitos carros bacanas na pista, eram várias categorias juntas acelerando, só que o Luque fazia a locução de arena. Naquela época não tinha transmissão na internet, não tinha streaming naquela época, né? Então o Luque fazia a locução de arena, fazia a locução dentro do autódromo. E aí surgiu uma possibilidade dele fazer a narração para a TV, que também era um objetivo dele naquela oportunidade. E ele então me indicou, ele vivia me atazanando, porque eu e o Luque a gente tem uma parceria de longa data, porque a gente trabalhou junto, logo que eu mudei para Cascavel, a gente trabalhou junto fazendo o departamento de esportes, a gente era responsável pelo departamento de esportes, ou a página de esportes do Jornal Paraná, no tempo que o jornal tinha mais páginas, né, o impresso era, enfim, eram outros tempos, não era esse tempo de internet que a gente vive hoje. E aí ele sempre me atazanava, cara, você tem que ir, e eu falava para ele, cara, você quer narrar, você tem que narrar futebol, tal, enfim, a gente ficava nessa e nunca a gente foi. E aí em 2011 acabou surgindo uma oportunidade para o Luque narrar as corridas do Mercedes Challenge na época e também da GT na TV. E aí ele acabou me chamando, falou assim, ó, tem isso, acho que é a tua chance, vamos? Eu falei, vamos. E aí fui para Jacarepaguá, Rio de Janeiro, foi minha primeira corrida da GT em 2011, encarando uma arquibancada já com 15 mil pessoas, e a hora que você fica na frente de uma arquibancada cheia, que alguém tá falando, era a minha primeira vez, na verdade eu não sabia como funcionava a locução de arena, porque não está na minha cultura, a questão do automobilismo até então não estava na minha cultura, eu nunca tinha ido efetivamente numa corrida, fui uma vez assistir uma prova de terra de Fusca Cross na época em Ponta Grossa, mas nada de se perceber, né? Minha função, meu foco, meu trabalho era outro. Sim. E ali eu fui para o Rio de Janeiro encarar essa arquibancada aí com 15 mil pessoas, daí o cara falou assim, tem que mexer com a torcida. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer para mexer com a torcida? Né? Tem que falar tal coisa. Eu falei, e agora? Porque assim, Albert, tem uma situação que assim, você pode ser um grande locutor, por exemplo, numa FM, ter um programa com muita audiência para anunciar música e coisas do gênero, mas você vai chegar no autódromo, a dinâmica é outra, né? O ritmo de fala é outro, o evento requer muita coisa. Então isso tudo foi muito diferente. E dali em diante, a partir dali eu me tornei locutor de arena da GT, junto com a Mercedes Challenge e com a Superbike, que eram as três categorias no evento. Depois fui para narrar já no streaming a Superbike, a partir de 2012, fiquei 2-3 anos sendo narrador da Superbike, e aí a gente foi engatando experiências aí, marcas em Cascavel, depois a antiga Fórmula Truck, hoje Copa Truck, e hoje eu estou aí fazendo as corridas do kart, fazendo a Stock Car, fazendo a Copa Truck, enfim. Hoje eu posso dizer para você que eu vivo dessas narrações, especialmente no automobilismo. Sim. E para a galera que está acompanhando aqui, Osiris, o meu público aqui é um público da galera que está começando. Até por isso o nome do projeto é Base Campeã, porque qual que é o intuito? É até um intuito meio ousado, mas assim, eu acredito que se desde a base, tanto atletas quanto pilotos terem uma noção do business que roda em torno do esporte deles, eu creio que eles vão conseguir viver de maneira profissional quando chegar na fase adulta, né? Porque hoje, você sabe, você assessora muitos atletas e pilotos, chega na fase adulta, na fase profissional, esses pilotos estão muito cru ainda, não sabe falar com o patrocinador, não sabe se portar frente às câmeras na mídia. Então, o intuito desse projeto é mostrar para essa galera aí que está começando que existe um business, se eles chegarem ao amadurecimento quanto antes, melhor para eles, né? E na tua opinião, Osiris,
a importância hoje de ter um assessor de imprensa cuidando da carreira de alguém, seja de um piloto já profissional ou de alguém ainda que está nas categorias de base, digamos assim, do automobilismo? Eu acho que assim, ó, o principal hoje é entender que a gente não tem mais esporte individual, né? Seja qual for a sua modalidade, hoje a gente tem esporte coletivo. E por que é esporte coletivo? Porque você não tem um piloto que se vira sozinho. Você não tem o cara do atletismo que se vira sozinho, que obtém resultado sozinho. Isso vale para qualquer atividade esportiva, para qualquer que seja essa modalidade. Então é importante se ter essa consciência que você precisa ter uma equipe junto com você, seja tendo a condição de pagar, seja tendo a condição de ter um patrocinador para bancar, ou seja, através de formatar parcerias, né? A gente tá cheio de pessoas aí que fazem a coisa, se não por amor, de repente gostam daquele atleta, ou tem um vínculo de amizade com o pai daquele atleta, fala assim, não, vou te ajudar, vou fazer tal coisa, e isso passa por nutricionista, passa por fisiologista, passa por preparador físico, no caso do automobilismo, passa por preparador de motores, passa por mecânicos, né? Enfim, você tem uma gama aí de pessoas que orbitam no esporte. Então é importante, primeiro, que as pessoas tenham essa noção. Segundo, o esporte é uma grande plataforma e seria muito importante que as pessoas que estão no esporte já sabem disso, né, mas seria muito importante que as pessoas que estão fora do esporte também entendessem isso, né? O esporte é uma grande plataforma, primeiro de educação, segundo de interação social, de desenvolvimento social, né? Porque a partir do momento que você entra em um campo de futsal, deixam de existir muitos dos nivelamentos que a gente tem aqui fora na sociedade. O esporte iguala, né? A partir do momento que você senta em um carro de corrida, claro, você tem algumas variáveis, né? Mas invariavelmente você tem a condição daquele piloto de mais idade disputar com idade. Enfim, então acho que o esporte serve muito isso para a gente utilizar esse esporte dentro do que a gente tem de pirâmide social e dar uma quebrada nessa questão da pirâmide social, que a gente foca muito na questão do financeiro. E às vezes a gente confunde, né? Qualidade para a prática esportiva tem mais recurso, e no esporte essa coisa não funciona, né? O esporte é uma questão mais física, uma questão de inteligência emocional, enfim, a gente tem milhares de fatores que o esporte influencia e é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Com relação a esse ecossistema que o esporte traz, é importante ter essa base desde o início. E é importante que as pessoas, por exemplo, vamos pegar pilotos do kart, que estão iniciando sua carreira, que invariavelmente tem o patrocínio, né? É importante que esse pai que banca o seu parcerias, ele entenda que é importante fazer uma contratação de qualidade quando for contratar, né? Eu tenho, na prática, visto isso, sentido isso também, que muitas vezes as contratações são feitas na base do valor. Tipo assim, eu quero um assessor de imprensa, mas, eu não vou pagar isso. O fulano faz por tanto. O problema é isso. Existem muitas pessoas no mercado que aparecem do nada num autódromo ou num kartódromo e se oferecem para fazer um trabalho de assessoria de imprensa. Cara, só que você não vai ver o material dessa pessoa em lugar nenhum. Ela é um barato que é muito caro, né? Eu vou chutar valor aqui, mas não, completamente fora. É R$200 caro quando você pode contratar um profissional de qualidade, sei lá, por 2.000, 3.000, tem de todos os valores também aí, para cima e para baixo. Outra coisa, esse profissional, ele não vai realizar o trabalho sozinho. Hoje em dia ninguém realiza o trabalho sozinho, né? Eu tenho trabalhado aí com parcerias, e são parcerias, por exemplo, eu sou um cara que eu não mexo com imagem. Você dificilmente vai me ver com uma câmera na mão ou vai me ver fazendo um post de internet desses mais elaborados. Não é a minha área. A minha área é escrita, né, na assessoria de imprensa, como jornalista efetivamente, e a narração e a locução. Então, assim, eu tenho parceiros que vão desde um post de internet até a captação de um patrocinador. Então, eu ofereço um leque completo. Quando o cara chega e me pergunta qual o seu preço para você fazer assessoria, eu falo, você quer só assessoria de imprensa, que é uma coisa, ou você quer, de repente, um pacote completo que envolve cuidar de rede social,
que envolve captar patrocinador, que envolve, de repente, fazer uma produção de vídeo, de áudio, entregar um material mais qualificado, fazer um projeto, né, apresentar um projeto. Hoje se fala muito, né, nessa questão dos projetos incentivados, né, só que nem todo mundo sabe fazer esse projeto. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas, que os pais de pilotos mais novos, que os pilotos que têm um pouco mais de idade, qualquer idade, estejam atentos a isso, né, na hora de contratar. A gente, infelizmente, vê muita gente contratando hoje só por uma questão de resultado, entrega disso, né, a posteriori, que eu acho que é o principal a ser analisado quando você vai fazer essa contratação. Isso que você falou converge bastante para o que o Zé Mário falou no primeiro dia aqui da nossa semana de marketing esportivo, que o Zé falou bem isso. Ele cobra o preço justo, porque ele se entrega, ele não sabe ser meia boca. Ele vai entregar aquilo ali com amor, com paixão, até com torcida. Ele faz parte do time. E é assim que eu me sinto também quando desenvolvo algum projeto. Você sabe os projetos que eu já toquei, né? Mas é exatamente isso. Você não sabe ser meia boca, né? Então, você tem que te dar o máximo, né? Você tem que vivenciar isso. E isso que você falou é verdade. Então, eu chamo isso da tal da economia burra, né? Tipo, você tem um puta de um projeto onde é investido muito dinheiro, né? Que às vezes peca nas arestas. Eu já vivenciei, convivi piloto que se aposentou depois por causa desse tipo de postura, né? Então, assim, exatamente isso. São profissionais que estão lá, né? Falam, uma das coisas que eu mais vivenciei, principalmente dentro do automobilismo, e é verdade, o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Porque você vê o Bottas esse fim de semana, né? Por causa de uma porca... É o que a gente brinca, né? Às vezes as coisas de R$1 acabam com um projeto de milhões, né, rapaz? Esse foi um ótimo exemplo, né, que a gente teve no fim de semana. E mais do que isso, né, Albert, eu acho que tem que ter cuidado, porque a gente tem uma órbita de muita gente que se aproveita da situação, né? Às vezes você tem uma pessoa que conversa bem, né? Tem uma pessoa que vai lá, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e na verdade o cara está pegando uma onda naquilo que já foi construído por alguém mais capacitado. Isso quando, às vezes, você não tem o próprio cliente, né, achando que assim, não, o cara já fez lá para mim, deixa eu ir lá agora ver o que eu consigo, e aí atravessa naquilo que você estava negociando, ou que você negociou, de repente, com um potencial cliente, um potencial investidor, e vai lá e estraga todo o negócio, né. Às vezes isso também acontece, e é um cuidado que as pessoas têm que ter na hora da contratação. Osiris, eu vejo assim que quando você faz, digamos assim, vai levantar um orçamento para viabilizar um piloto. Acho que a questão não é nem de economia. Eu acho que você tem que fazer um projeto que diga assim, eu vou contratar fulano que ele é o top dessa área, vai me custar X, né? E assim vai para todos os departamentos, para não ter espaço para meia boca, porque assim, automobilismo, futebol, qualquer esporte, você pode ter muita gente envolvida. Então, você tem que ter um aparato de profissionais qualificados para que uma falha sequer não comprometa o resto. Então, às vezes, que nem você falou, se eu estou viabilizando um piloto, eu vou querer o melhor fotógrafo, o melhor assessor de imprensa, eu vou querer o melhor preparador de mecânicos, entendeu? Eu vou querer viabilizar um salário para esse piloto, para que ele consiga viver também desse esporte, porque... eu quero um cara que esteja pronto para defender as cores do patrocinador, né? Isso, lógico, não se encaixa num gentleman driver que está lá para guiar pelo prazer de corrida, né? Não quer ninguém no pé e tal, e tá tudo certo, né? Tipo, quem tem condição de fazer isso tá certinho, não tem nada que mudar. Mas para aquele garoto, às vezes, que quer ser um Felipe Massa, um Rubinho Barrichello, um Nelson Piquet, um Ayrton Senna, né, quer ter esse destaque e principalmente correr sem tirar dinheiro do bolso ou tirar menos, aí não, eu acho que daí tem que ter um preparo, um planejamento da carreira já, e o quanto antes, mais cedo, melhor, né? Com toda certeza, até porque no cômputo final, né, a careta que vai estar exposta é a dele, né? Exato. Independente de quem esteja trabalhando junto, né?
Exatamente. E assim, Osiris, hoje você está atendendo a Truck, Stock Car, que mais está fazendo? Então, são dois na Porsche Cup, né? O Léo Sanches e o Rajan Mascarello. Aí Sim. na Stock Light, com o Rafa Teixeira, o Edgar Neto e o Felipe Papazices também, de maneira esporádica, o Felipe Papazices. Uhum. Na Copa Truck, né? Um trabalho que a gente já faz aí há quase 5 anos, desde o início da categoria, com a AM Motorsport, que é a equipe oficial da Mercedes-Benz também, que a gente vem fazendo esse trabalho de assessoria já juntamente com eles. Ali na Copa Truck, as equipes ali estão com o apoio da fábrica, que eu vejo bastante a Mercedes-Benz e a MAN Volkswagen, né? Como mais fortes. A Ou gente ainda não tem, está são três, né, que estão assim, aparentemente com o esquema mais ajustado, né? A AM Motorsport, a sim, Iveco? a Iveco Ah, também, através da Usual Racing, né? A Iveco Usual Racing é o nome oficial, a fábrica veio já desde o ano passado, ajudou no desenvolvimento. A AM Motorsport, que é oficialmente, né? Isso está bem claro, inclusive com um contrato com a fábrica, a equipe oficial da Mercedes-Benz, com 3 caminhões, né? Do André Marques, do Cirino e do Lossaco. E o Renato Martins que sempre teve uma parceria sim. lá com a Volkswagen, né? Em alguns momentos com mais coisas, em outros momentos com menos coisas, mas que vai mantendo essa parceria, inclusive já utilizando aí os novos caminhões, né? Que a Volks lançou, já estão sendo colocados também na pista. E ficaram muito bonitos, né? O layout dos novos caminhões ali do Renato Martins, Então, né? tão bacana. Aliás, eu acho que assim, a categoria deu um salto bacana nesse sentido, né? Com os caminhões, Sim, com os novos layouts, os novos pilotos, a distinção de categorias também, para dar chance para aqueles pilotos novatos, vamos dizer assim, ou aqueles caras que não. Né, a gente tem muita gente que nunca tinha andado de caminhão que está andando. Então, esses caras, de repente, têm chance de buscar um campeonato de novatos também, né? Mais ou menos o que acontece na Stock Light, né? A gente tem os sim. hooks na Stock Light, a gente está tendo aí a categoria Super Truck na Copa Truck agora, que é justamente para esses pilotos mais novos. Hein, Osiris, eu não tive contato com a GT Brasil, né? Itaipava GT Brasil, mas os pilotos que competiram, eu conversei algumas vezes com o Rodrigo Bianchi, com o Mascarello, com o Raijan, e falam muito bem desse campeonato. O que tinha de diferente nesse campeonato que deixou a galera apaixonada? Eu acho que começa pelos carros, né? Para quem gosta, você vê na pista um duelo de uma Mercedes SLS com um BMW M4, com um Audi RS8, enfim, a gente tinha McLaren, acho que a gente não teve, mas teve Ferrari GT 358, enfim, né? Eu acho que já começava por aí, né? Sim, E tinha alguns dos caras que já eram na época e continuam sendo agora alguns dos grandes nomes que a gente tem do automobilismo, né? Parte dos pilotos que hoje estão na Stock, por exemplo, faziam também a GT, que chegou a ter uma equipe brasileira depois de um sonho, né, do antigo organizador, se montou quando o campeonato baixou a poeira aqui no Brasil, por uma questão que não vem ao caso agora, se montou uma equipe brasileira para correr na GT na Europa, né? Se fez um time brasileiro para correr de BMW na Europa. Confesso que eu nunca tinha visto isso, né? foi o time que o Cacá Bueno participou e o Sérgio Gimenez Exatamente. era Exatamente. patrocinado pelo Banco do Brasil, né? Exatamente, eles tiveram esse patrocínio. E era uma Osiris, categoria que andava por todos os lugares, né, cara? Ela andou em Guaporé, para você ter uma ideia. A gente viu esses supercarros andando em Guaporé, andou Cascavel, enfim, andou por praticamente todo. Por onde tinha autódromo, praticamente a GT andou. sim, e assim, Iguaporé, a cidade é um charme, o autódromo também é bonitinho, né? Contato com a natureza, mas é perigoso, né? O Gilmar Bastante. Bueno que diga, né, cara? Então, saiu com um É, carro é. daquele ali. É um autódromo que eu acho que assim, a gente poderia voltar lá com qualquer categoria, desde que eles façam adequações, né? As primeiras adequações, lógico, são as questões de segurança, e ali não tem muito para onde correr com questão de segurança, porque ele é construído no alto, né? Então Sim, teria que achar uma forma de fazer áreas de escape ali, especialmente no fim da reta. É preciso uma área de escape,
região ali onde tem aquele muro de pedra, que começa o muro de pedra ali na curva 2 para a curva 3, precisaria ter uma área de escape ali, né? E uma situação que tem que ser melhorada, claro, são os boxes, né? Que são boxes que não cabe, por exemplo, o caminhão da Copa Truck não cabe ali. Sim, Então, os boxes era mas eu realmente complicado. adoro ir para Guaporé, eu sempre sou favorável que é importante você fazer os eventos onde o evento faça diferença na cidade, né? O Porque, povo é assim, doido, com né, todo lá, né? respeito, com todo respeito que a galera fala, Interlagos e não sei o quê, mas você vai para Interlagos não faz diferença nenhuma em São Paulo, É, né? em Qualquer Guaporé categoria que faz. vai correr, em Guaporé você faz. A cidade sabe que o evento está ali e vive o evento, né? Osiris, eu em Guaporé, a primeira vez que eu fui lá foi com a Truck, e quando eu tive lá, eu vi aquela gauchada lá, 8 da manhã, no som alto, de assim, ensurdecedor, que dava para ouvir do box, que a gente tava uns 800 metros, eu falei assim, meu, isso aqui parece uma rave. Aí Os eu, caras acampados e outra, né? O evento começava na quinta, os caras já estavam acampados desde a quinta da semana anterior para garantir aquele espaço, né? aquele espaço, é uma coisa assim, eu ainda não vivenciei a Copa Truck lá, acho que nem foi para lá ainda, né, a Copa Truck, eu fui já, a Copa Truck. Ah, Foi? foi. 2018, se eu não estou enganado, foi lá. Mas o gaúcho, ele é um povo apaixonado por corrida e ainda tem as visitas dos argentinos e dos uruguaios, que também são outros malucos por corrida, né? E é um clima gostoso, a galera é diferente. Eu falo, eu trabalhei na Exato. Stock Car, trabalhei na Truck, mas eu digo assim, lugar que eu me senti à vontade mesmo, assim, foi na Truck, cara, porque a Truck é, ela talvez não tenha aquele glamour, mas assim, você se sente Na verdade são ambientes diferentes, né? Você exato. tem, por exemplo, na Stock hoje, e na época que você trabalhava também, não é diferente. Eu acho que assim, você tem um nível que beira o profissionalismo Perfeccionismo. extremo, pilotos que vivem disso e do perfeccionismo. Então, assim, o cara desce do carro, você não vê o cara na frente do box, o piloto na frente do box, né? Ele vai para a Exato. salinha, telemetria, reunião, buscar ajuste aqui, achar o pelinho ali do milésimo de segundo que faz a diferença, é muito foco, né, naquilo que acontece, tanto que muitas vezes na Stock, nem mesmo quando a gente tinha visitação, tinha piloto que não aparecia, ficava lá enfiado dentro do box lá, fazendo reunião e tudo mais, né? Já a Truck não, ela tem um nível menor dessa exigência, até porque os caminhões, esse ano está um pouquinho diferente, né? Os tempos diminuíram bastante de diferença entre um caminhão e outro, mas você não tem tanto essa exigência de fazer telemetria, de fazer reunião, né? Sim. A busca de regulagens é diferente, o trabalho dos mecânicos é diferente. Então, assim, cara, você não está tendo treino, está todo mundo sentado na muretinha ali no pit lane, conversando, se bobear, tomando um chimarrão, fazendo uma conversa, contando uma piada, o piloto sai de um box, vai lá no outro, né? É um clima completamente diferente. Em Osiris, e para a galera que está começando e que não sabe o que é media training, explica um pouquinho para ele a importância de um piloto que quer se profissionalizar, um cara que quer se profissionalizar, a importância dele já estar pensando, que nem hoje nós temos o Drogovic, o Gianluca Pentecoff muito perto da Fórmula 1, né? Por que esses garotos às vezes já estão lá? O Zé Mário falou muito bem do Pentecoff, falou que ele é um rapaz que parece um palestrante já. E que tipo de trabalho é feito com esses garotos, Osiris? Bom, eu acho que assim, ó, primeiro tem que ter envolvimento, engajamento, né? Não Sim, adianta você contratar o melhor assessor do mundo, o melhor web design do mundo, o melhor fotógrafo, lá, se você não for um cara engajado para que esse trabalho possa dar mais resultado, né? sim, Tem que haver o engajamento do time. Eu, por exemplo, já tive clientes de assessoria que tinha 3, 4 pessoas trabalhando no final de semana para o cara, e o cara não se dignava a fazer o post na rede social que era entregue pronto para ele, que era só postar, entendeu? sim. Então aí, assim, é um trabalho que não vai surtir resultado quando não tem esse engajamento. O que é importante? É importante que o piloto tenha a noção do que ele pode significar, né? Sim. E aí ele pode significar, primeiro, exemplo para outros pilotos, exemplo em termos de carreira. Então é importante que você não tenha uma carreira conturbada, né? Que quando você não está treinando, quando você não está na pista,
que você não seja um cara que viva dando escândalo ou fique fazendo postagens um pouco fora da realidade, vamos dizer assim, né? Que você tem um Sim, comportamento de atleta, essa é a real, né? Você tem que ter um exato. comportamento de atleta. Segundo, a partir do momento que você entrou para esse mundo, que você tem seus parceiros, você virou um representante dessas marcas que você é parceiro. Você é um outdoor ambulante, Exato. né? Então, a gente viu casos aí no ano passado de pilotos de NASCAR, piloto de Fórmula 1 perdendo contrato, não vimos? Uhum. Hoje está rolando aí Neymar perdendo contrato com a Nike, Sim, né? O noticiário do dia é isso. Por quê? Por uma questão de comportamento, pura e simplesmente comportamental. Então o piloto tem que ter essa noção do que ele representa enquanto pessoa, do que qualquer ato dele possa representar para a carreira dele, né? sim, Uma postagem, digamos assim, mal sucedida de um piloto pode vetar uma vaga dele de repente em qualquer categoria, uma subida de categoria, né? sim. Segundo ponto, ter o foco, onde eu quero chegar, porque aí você coloca aquela equipe para trabalhar naquele seu foco, né? O cara que gerencia a sua carreira, né, o seu manager, vamos dizer assim, vai saber para onde te direcionar. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu quero correr na, sei lá, Fórmula 1, vai. Quero correr na Fórmula 1. Só que Sim. aí o cara fica até 16, 18 anos andando de kart. Desculpa, cara, você não vai chegar lá. Né? Você tem que abrir mão de muitas coisas. Você quer chegar na Fórmula 1? Primeira coisa, você tem que ir lá para a Europa, você tem que andar de categorias de Fórmula, não adianta você ficar andando só de kart, né? Você tem que estar próximo dos contatos que podem te levar para a Fórmula 1. Enfim, é um ciclo, né? Sim, Que parte do foco. Agora vamos mais especificamente para a parte do media training. Passa por essa questão comportamental, por essa questão de foco, mas passa acima de tudo por uma coisa bem simples, não falar besteira, né? Ou aprender a falar as coisas de maneira correta, saber se expressar da maneira correta, saber dar declarações que não vão trazer prejuízo ou para você enquanto pessoa, ou para aquelas marcas que estão junto com você no seu projeto. Eu acho que o básico, assim, o fundamental, o ponto principal, quando a gente vai falar de media training é isso, né? Se dar um treinamento para o piloto para que ele não fale besteira. Eu acho que é o principal de tudo, né? E aí vai passar por postar, hoje em dia, né? Não é só entrevista, vai passar por postagem de rede social, enfim, tem uma série de fatores aí para serem tratados, não que ele seja, não que ele tenha que ser falso, não está longe disso, né? Ele sim. tem que ser um cara verdadeiro, mas tem que ser um cara que saiba se expressar, saiba definir. De repente, esse cara vai ter que gravar um comercial, por exemplo, para a marca, né? Então, Sim. ele vai ter que conhecer. Vamos supor, o cara pegou o patrocínio, vou pegar o exemplo do Neymar da Nike, que está aí no noticiário do dia. Cara, o Neymar tem obrigação de saber, e um piloto patrocinado pela Nike, esse piloto ele tem a obrigação de saber quais são os produtos que a Nike tem para o automobilismo, por exemplo, Uhum. né? Quantos pilotos a Nike patrocina, enfim, porque uma hora ou outra ele pode ser informação fútil, mas uma hora ou outra ele pode precisar dessa informação. Então acho que o media training passa por isso também, né? Fazer um Sim. treinamento, um treinamento de informação para que esse piloto esteja melhor preparado para quando ele precisar dar um depoimento, dar uma entrevista, participar de um programa de TV, participar de uma convenção da empresa que ele é patrocinado, né? Isso acontece muito, eu tenho visto aí muitos pilotos hoje dando palestra, Sim. né? Vi aí o Julinho Campos dando palestra, a Cacá dando palestra, enfim. Então o piloto tem que saber isso, cara. O piloto tem que chegar numa empresa e saber se comunicar. Você tem que ter na sua cabeça que você vai falar, quando você vai, por exemplo, buscar um patrocínio, você vai falar com o cara do marketing, mas você também Exa- pode ter que se relacionar com o presidente da empresa, né? Exatamente. E aí o cara fala assim, o que você acha da nossa empresa? O que vocês fazem mesmo? Dançou, velho. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Dançou. Tem que Você- ter. É um conhecimento geral. Talvez não auxilie nada dentro da pista para ele, tecnicamente falando, né? Mas é um conhecimento geral que é necessário que ele tenha. É. E Osiris, você tocou num ponto bem, bem interessante. Esses dias me perguntaram, porque assim, veio um gestor falar comigo de time de futsal, né? Aí dei uma fuçada nas redes sociais e tal.
e ele era um cara muito ativo e determinado nos posicionamentos políticos dele, né? E daí eu falei bem assim, olha, eu não estou aqui questionando nem que eu sou a favor nem contra o que você está se posicionando. Só que você tem que entender que vai ter empresas que a gente não vai conseguir falar com o dono da empresa, que talvez é simpatizante à tua causa, e nós vamos ter que falar, às vezes, com um analista, com um coordenador de marketing que é contrário à sua causa. Então, se você se mostrar, de certo modo, publicamente, isento de vertente A ou B, de opções ou desejos, ambições políticas, melhor, a menos que você tenha capital financeiro e capital de credibilidade para queimar à vontade e não e valer a pena correr esse risco, né? Então, assim, mas a princípio eu não aconselho, né, quem é uma figura pública, quem é um piloto, um atleta ou um gestor de algum clube que esteja querendo algum patrocínio, viabilizar algum patrocínio, eu sempre aconselho a não comprar briga, ainda mais umas brigas tão distantes da realidade que o esporte precisa, né? Principalmente quando a gente fala de envolvimento político, né? Hoje em dia a coisa é muito polarizada, então você tem que ter um determinado cuidado. Eu não sou contra o posicionamento político, eu acho que é necessário. Eu cresci ouvindo, né? Ah, jogador de futebol não se posiciona, fulano não se posiciona. E daqui a pouquinho veio uma penca de jogador, ex-jogador, árbitro, que se tornaram vereador, prefeito, Sim. deputado e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que é importante você ter o posicionamento. O que não pode é ser uma coisa um posicionamento de baixo nível. Exato. Né? Você pode ter um posicionamento pelo que você considera correto, dentro daquilo que você tem da sua formação, ou dentro daquilo que você recebeu no seu media training, por exemplo, Sim. né? De se posicionar a respeito de algumas coisas, né? Muita gente aí elogia o Lewis Hamilton, né? Que foi lá e fez uma série de situações, mas quando foi levantada a hipótese, que é uma coisa que eu às vezes debato, né? Lewis Hamilton isso, aquilo, as causas, não sei o quê, mas quando foi levantada a possibilidade dos pilotos não correrem como protesto, aí ele falou, não, eu tenho que correr porque eu tenho meus contratos. Então, peraí, meu amigo. Ou Exato. você é da causa, ou você não é da causa. Exato. Né? Até ele questionou, agora virou uma rotina eles se ajoelharem, né? Por causa do Black Lives Matter, eles se ajoelham na hora do hino, se eu não me engano, né? E tem alguns pilotos que não fazem isso. Acho que é o Leclerc, o Tsunoda, o Gasly, são alguns pilotos que não fazem, né? E é bem isso que você falou, assim, enquanto não dói no bolso, vamos entendeu? É uma outra situação também. Por que eu tenho que ajoelhar? Sim. Não quer dizer que porque eu não ajoelhei, que eu sou favorável aos policiais que mataram o cidadão. Né? Eu acho que não. Acho que a gente tem que parar, porque isso aí a gente fala tanto assim, estão rotulando. Só que a cada ação que querem fazer se rotula. Né? Se cria um gesto, Então, sei lá, eu acho que tem que dar uma tirada de pé nessa situação. Mas eu estou muito favorável que atletas, de um modo geral, tenham um posicionamento, desde que seja um posicionamento sério, um posicionamento crítico fundamentado, né, acima de tudo. Não entrar no oba-oba. Entrou no oba-oba, daí já descredibiliza. Daí fica muito passional também, né? Fica muita questão de torcida. Bem, creio que você, por ter transitado bastante em futebol e automobilismo, você deve ter percebido a diferença. Mas, cara, eu percebi diferença em relação à torcida. Porque o futebol, se a torcida vai mal, se o time vai mal, é xingamento, é bomba, porrada. E no automobilismo, se o piloto dá um strike, depois na visitação, a primeira coisa que a torcida vai falar assim, pô, da hora o teu acidente, né? Você já percebeu essa diferença também? Tem bastante. Até porque pelo contato, né, cara? Eu sempre falo assim, a gente tem muito cara de arquibancada que se acha jogador de bola. Todo mundo acha que joga futebol, porque desde cedo, ninguém põe um kart no pátio da escola, né? Joga uma bola lá pra galera fazer a sua aula de educação física. E você não tem tantos... Se bem que a gente tem alguns comissários de sofá, né? Tem muito comissário de sofá. Mas... pilotos, assim, a gente tem pouco para opinar, talvez por isso, né? E é curioso que muitas pessoas assistem a corrida só para ver se dá alguma pancada, né? Enquanto não dá pancada, a pessoa não se interessa muito. Mas eu acho que são diferentes. O que eu acho bacana que eu tenho acompanhado, Albert, e isso me força muito
quando eu vou para as transmissões a buscar o máximo de informações possíveis, é que a galera do automobilismo é uma galera, cara, eles são extremamente informados, conhecedores, né, do assunto, sabe? São caras que entendem da parte de mecânica, são da parte de preparação, são caras que entendem do pneu. Tem uma galera mais nova, eu confesso que eu tenho dificuldade com isso, né? Mas tem uma galera mais nova que, cara, os caras sabem dados da corrida de Singapura, não sei de quando, que aconteceu tal coisa, sabe? Então, assim, é um público muito bem informado, e isso eu acho muito bacana em relação ao automobilismo. Não é uma galera que é passional como o futebol fomenta, né? Porque eu vejo muito assim a dificuldade de você pegar um piloto, às vezes, que até desempenha na pista, mas muito cru de business, né? Tipo, cara, né? Eles falam assim, ó, tá aqui o projeto, Albert, vai lá captar patrocínio. Cara, não é assim, entendeu? Não é assim. Então, a ideia da semana do marketing esportivo é bem essa, falar dos... Ó, já falaram, várias anotações aqui. A ideia é a gente começar a falar do marketing na prática mesmo, sabe? Eu acho que é importante a gente desmistificar o seguinte, Albert. O business no automobilismo, e para o piloto isso é muito importante, não é só o nome de uma empresa estampado no lado do seu carro, no aerofólio do seu carro, na gravata do seu kart. Não é só isso. Entendeu? Isso é um tipo de entrega que o automobilismo permite. Mas existem muitas outras coisas que podem acontecer, seja para o jovem piloto, seja para o piloto de um pouco mais de idade, que de repente, como você falou, o gentleman driver, né, aquele cara que corre pela paixão, ele tem uma grana sobrando, ele corre. Só que esse mesmo cara, se ele olhar na órbita do negócio que ele tem, ele não vai precisar tirar dinheiro do bolso para correr. Sim, eu acho que é aí que entra esse trabalho que a gente realiza, que eu sei que você realiza, né, do marketing, da assessoria de imprensa, como um todo, fazer com que essas pessoas enxerguem isso e junto, né, com essas pessoas fazer com que todo esse ecossistema possa andar em conjunto. O Pisonia falou ontem uma coisa bem interessante. Ele falou assim que ele veio de uma geração que tinha 30 pilotos brasileiros na Europa, correndo na Inglaterra, e que tinha até uma comunidade ali de pilotos brasileiros, né? Então, assim, ele pegou uma geração que tinha 3, 4 brasileiros como titular na Fórmula 1, mais como piloto de teste, mais gente na Indy, enfim, né? E ele falou assim que ele enxerga que a força do kartismo, né, das categorias de base do automobilismo, vai refletir no esporte a motor profissional 10 anos depois, né? Então, se você consegue viabilizar, que nem ele disse assim, poxa, eu vim de uma era que tinha recém tido contato com o Senna, com as empresas fortes e acreditando, né? Depois acabou de não ter muitos resultados expressivos mundialmente e também, lógico, o câmbio e questões econômicas acabaram viabilizando a participação de um piloto brasileiro, né? Por exemplo, na Fórmula 1, nas principais competições. Mas o que eu queria te falar, cara, assim, primeiro, obrigado por aceitar o convite aí. Essa live vai ficar gravada, eu sei que vai ter muita gente que vai acessar. Esses dias eu recebi um feedback, o Rafael, não sei se ele está ouvindo aí, mas ele viu a minha live do Zé Mário e ele falou assim, cara, eu estava pensando em largar a minha carreira para correr e esse bate-papo de vocês me serviu para dar um ânimo e não desistir, né? Então... o que é importante, né, é que os pilotos tenham em mente, né? Hoje, quantos pilotos você tem atuando no kart? Vamos pegar só no Brasil, vai. Vamos pegar, o próximo, não estou enganado, já está com mais de 300 inscritos. Vamos pegar esse número, vai, 300. Exato. Quantos pilotos você tem hoje no grid da Fórmula 1? 20, 18, 20. Então, assim, tenha em mente que existem funis, né? E esse funil, às vezes você passa, às vezes você não passa. Claro, todo mundo pode ter o sonho de chegar na Fórmula 1, mas, cara, é gente de todo mundo para chegar lá, tem uma série de fatores, tem a questão financeira, tem um cara que vai estar no meio do caminho e que não vai querer que você vá, porque ele vai querer privilegiar outro, né? Então, assim, não desanime, acredite naquilo que você quer,
Se não dá para ir na Fórmula 1, vai e tenta chegar na Fórmula 3. Ah, Sim. não dá para chegar na Fórmula 3? Cara, vai para uma categoria top em algum país, ou aqui mesmo no Brasil, a gente tem um automobilismo muito forte aqui no Brasil, seja no turismo, né, as fórmulas aqui no Brasil também estão se desenvolvendo, aparentemente com Fórmula Delta, Fórmula V, Fórmula 1600, enfim, tem de tudo. O mais importante é que você faça, primeiramente, por prazer, por amor. Né? Eu acho que a É. primeira situação para você obter resultado é você gostar daquilo que você faz. E eu vejo assim, o Zé Mário também usou o exemplo, Osiris, do Átila Abreu. Ele falou assim, cara, o Átila Abreu ele tem um orçamento só para o staff dele, que ele gasta lá 500, 600, 700 mil no ano, que é o staff dele, que sempre está retroalimentando o projeto dele. Tipo, caiu um patrocínio menor, já está entrando outro, sabe? Tipo, estão se alimentando, né? Então, isso é a prova o quê? Que dá sim para viver profissionalmente do esporte a motor no Brasil. Só que tem que ser organizado, né? Então, assim, tem que ser Vai cair no que a organizado. gente falou da multidisciplinaridade, né? Ou Exato. da multifuncionalidade que envolve que ninguém faz nada sozinho. E uma outra dica, que essa eu carrego há algum tempo, que eu aprendi com um amigo meu, que eu fiz um trabalho de coach junto com ele, na época eu fiz por uma questão comercial, que é a seguinte, meu amigo, não, se você é um cara que busca patrocínio e tem a possibilidade dos patrocínios, não fique apenas com, consegui a grana que eu preciso para esse ano e não vai mais, esquece, porque você vai deixar 100% na mão de um, e a hora que esse um Exato. te largar, você está com 0%. Então tenha o patrocinador A, aquele montão, tenha o patrocinador B, o patrocinador C, o patrocinador D, venda a traseira do espelho, venda ao lado do pneu, enfim, Isso. faça de tudo. O percentual, se você perder alguém, o percentual de perda é muito menor. Isso aí eu falei com o Zé também, nós estávamos conversando sobre isso, que assim, às vezes o cara conseguiu o patrocínio, ele tira o pé, relaxa, mas esquece de blindar o patrocinador, né? Então, digamos assim, você viu, você presenciou o trabalho que nós fizemos com a Copacol lá em 2014, foram 10 corridas, 9 quebras, né? Um pódio só, e nós renovamos ainda com um incremento de orçamento de 50%, porque o patrocinador enxergou verdade e falou, não, realmente eles estão numa equipe muito ruim, né? E pode render mais, e depois foi dado o resultado que o patrocinador queria, um quarto lugar, um terceiro. Mas esse é um outro ponto, Herbert. Nossa, a gente pode ficar horas aqui falando, cara. Sim, É um outro ponto. Você bateu na porta para pedir. Depois que você recebeu, volte e bata na porta para mostrar o que aconteceu. Eu vivi muitas situações assim, não de projetos, mas assim, trabalhando como jornalista, por exemplo, no Jornal Paraná, que eu trabalhei muitos anos. O que sim. acontecia? Os caras iam lá e falavam assim, não, a gente está indo lá para o World Championship, não sei das quantas, lá, você faz uma matéria, beleza, esse divulga, o cara está indo. Aí o cara foi lá, não ganhou medalha, ou ganhou medalha, só que nunca mais voltou para dizer qual foi o resultado disso. E isso, muitos cometem isso com o patrocinador. Vão lá, pedem, conseguem um contrato de patrocínio, mas depois não dão a mínima satisfação, né? Para esse Exato. patrocinador. Daí depois no outro ano vão bater lá de novo, o cara fala, ué, mas tá voltando aqui por quê? Né? Então, é sempre Exatamente. importante manter, sabe, dar esse retorno sempre, manter esse contato, né, do que está acontecendo dentro do projeto, porque é importante que o patrocinador também fique informado em relação a isso, isso é importante também. Ó, entrou aqui, pena que nós já estamos acabando, mas outro fera aqui, o Rodrigo Bianchi, da Drax, acho que é Drax o nome Meu da agência. parceiro, Gente meu fina demais. parceiro. O Tem que marcar Rodrigo é um um dos bate-papo parceiros com que eu ele. estava falando que a gente está trabalhando aí, né, que eu te falei há pouco, que a gente não trabalha sozinho, eu tenho minha expertise da assessoria de imprensa, o Rodrigo tem a Sim. expertise dele da captação, a gente tem parceiros da expertise da área de imagem, tem parceiros da expertise da área do web design, e a gente está formatando aí uma Drax, JR Assessoria, juntar Que tudo, massa, misturar que tudo. massa. Aí, gente boa pra Entregar o caramba. pacote completo. Tá Entregar o certo. pacote completo para os clientes, que é aquilo que eu falei para você. Sozinho não adianta, não dá para ir sozinho. Exatamente, exatamente. Não, ele tá aí acompanhando. Pode deixar que eu vou marcar um bate-papo aí para nós dois aí. Só resenha de patrocínio aí que vai ser divertida a Ó, conversa. aí vai ser uma live de umas 6 horas, mais ou menos, vocês dois. Vai, vai, exatamente. Osiris, retomando aqui, cara, minha gratidão a você aí por ter aceitado de bate-pronto o convite. Eu me sinto privilegiado, cara, porque
Foi você, foi o Zé Mário, foi o Pisonia, foi o William também, que no nosso bate-papo amanhã sobre lei de incentivo ao esporte, né? O E, William é cara, um grande fera, cara. É o cara que deu o pontapé inicial nessa história dos projetos aí. sim. Grande fera, o William. Amanhã a galera tem que acompanhar. E eu fico feliz, cara, porque assim, ninguém fez, cara, graças a Deus, ninguém fez doce, nada, falou, não, ó, a data melhor é tal, mas vamos conversar que é muito legal isso aí. E eu fico feliz de poder ter tido a tua contribuição e a contribuição dos demais também. Osiris, certamente eu vou te chamar para uma outra alternativa por causa do teu conhecimento de futebol também, né? E, cara, gratidão mesmo. Obrigado pelo conteúdo passado aí. Vou deixar disponível aí para quem quiser acompanhar também. Da Beleza? mesma forma, cara, eu agradeço aí você pela lembrança do nome, né? A gente tantos profissionais aí na área, você acabou escolhendo eu para fazer esse bate-papo, fico muito contente também. Para o pessoal todo aí, espero que tenha servido, né, essa conversa. Se alguém de repente tiver alguma dúvida, quiser esclarecer mais alguma coisa, pode me Claro. chamar aqui. Chama no direct, eu passo meu celular, sem problema, para a gente conversar. A gente está disponível e quero desejar a você aí, a Dani, a toda a família, né? Isso. Muito sucesso com esse projeto da Base Campeã, porque eu acho que é um projeto importante de se investir na base. Eu acho que criar essa consciência do que é o nosso trabalho, né, do que é o trabalho da assessoria de imprensa, no meu caso, do que é o trabalho do fotógrafo, como foi o caso do Zé Mário, o que é correr atrás em Brasília, apresentar projeto, como eu tenho certeza que é o papo que você vai fazer amanhã Sim. com o William, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, valorizem isso, né? Vou citar um Exato. exemplo, né? Amanhã é um sábado, eu vou estar de manhã narrando o jogo, que é o jogo da Série B que eu vou narrar amanhã às 11 horas da manhã, mas junto disso, eu vou estar conectado e vou estar acompanhando o treino de classificação da Porsche lá com os meus clientes, com o Raijan e com o Léo Sanches. E depois de tarde eu vou estar acompanhando as corridas à distância, porque eu não, por essa questão de compromisso, eu não fui para o Velocitar, né, para Sim. acompanhar lá a corrida. Então, assim, que as pessoas tenham noção do que é esse trabalho que a gente faz, né, e que parem, por favor, parem de escolher trabalhos aí só pela questão de preço, porque às Exato. vezes o mais barato sai muito, muito caro mesmo. Sai mesmo. Maravilha, Osiris. Certamente eu vou te chamar para nós retomar um papo que foi de muita qualidade aí. Beleza, meu querido? Valeu, Grande querido. Ótima abraço. noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, deixa o seu like, comenta o que você mais gostou e se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo aqui na Base Campeã.